A paz do Senhor Jesus. Estou passando nessa tarde para deixar uma mensagem de Jesus para o seu coração. Amém? E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama. Havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e te faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Líder e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boa obra e de esmola que fazia. E aconteceu que naquele dia, enfermando, ela morreu. E tendo levado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouviu os discípulos de Pedro que estava ali, e mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando a túnica e a veste que Dorca fizeram, quando estava com elas. E Pedro fizeram sair todas, se pôs-se de joelho e orou-se, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creiam no Senhor. Ficou muitos dias em Jope, e um certo Simão, curtidor. Amém? A palavra do Senhor disse que quando Pedro chegou naquele lugar, encontrou Enéas, né? E Pedro já foi falando para ele, né? Ele vivia 8 anos em cima de uma cama, porque era paralítico. E a Bíblia diz que Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. A gente entende que aquele homem estava ali, prostrado diante daquela situação, a qual já fazia 8 anos em cima daquela cama. Mas Pedro chegou com a presença de Deus. Pedro chegou com o vaso cheio da palavra, cheio da presença do Senhor. E Pedro fez um milagre na hora que disse: Jesus Cristo te dá saúde. Pedro tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Pedro tinha a palavra de Deus no teu coração e disse a ele: Jesus Cristo te dá saúde. Quantas vezes nós precisamos ter essa coragem de chegar em pessoas que talvez esteja ali doente, e muitas vezes nós se covardamos e nós não falamos de Deus, nós não falamos da presença de Deus,
Porque muitas vezes nós chegamos perto de uma pessoa que está enferma e nós chegamos vazia. Muitas vezes nós não chegamos com a presença de Deus. Nós estamos vazios de tudo. Como que nós vamos chegar até um paralítico, até um doente, falar com essa firmeza que Pedro disse ao paralítico: Jesus Cristo te dá saúde. Mas se nós buscar a palavra do Senhor, se nós buscar aprender mais de Deus, se encher o nosso vaso, se encher na unção, se encher com aquilo que Deus tem para nós, nós podemos fazer a grande obra. Nós podemos chegar e falar para um doente, nós podemos profetizar na vida dele que ele está curado. Nós podemos chegar e não ter medo de falar do Senhor. Então Pedro chegou cheio da presença, cheio da palavra. Pedro tinha a palavra, Pedro tinha a presença do Senhor Jesus e pôde falar para aquele homem que estava ali, para Enéas, que Jesus Cristo te dá saúde. A Bíblia diz ainda que tinha... A Bíblia diz que ainda foram buscar Pedro daquele lugar que ele estava para ir em outra cidade mais perto ali. Ele estava... Aí aquele povo que ouviu ali, né, que aconteceu isso, todos creiam, todos se converteram ao Senhor ao ver essa passagem. Então todos se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido era Dorcas. Ela estava cheia de boa obra e de esmola que fazia. E aconteceu que naquele dia ela se pôs doente, ela ficou enferma, e ela morreu. E ela morreu, e eles levaram ela para um quarto alto, onde diz a Bíblia que ela foi colocada lá num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, e ouviu os discípulos que Pedro estava ali, eles foram buscar. Foi 2 varões buscar Pedro, rogando que viesse logo, né, até o encontro de Dorcas, porque ela estava morta, né? Eu vi em vir ter com eles, né, que era para vir logo com eles. Ele levantou Pedro já foi levantando e foi com eles. Quando chegou, levou até o quarto. E ele chegou lá, quando Pedro chegou lá naquele quarto, ele encontrou as companheiras de Dorcas, todas chorando, porque ela tinha morrido. Aí elas mostraram a boa obra dela, que ela fazia, que eram as túnicas que ela fazia, que eram as vestes que ela fazia, e ela foi apresentada para Pedro, ali naquele momento, as vestes de Dorcas que fizeram, né? Quando estava com elas, aquelas mulheres mostraram, né, o quão era importante essa mulher que fazia, né, todo esse trabalho. Ela dedicava esse trabalho. Então as companheiras dela tudo ficou ali chorando, porque tinha perdido uma grande amiga, uma grande companheira, uma mulher a qual tinha o coração bom de fazer, né, essa boa obra. Será que nós temos essa boa obra? Será que nós somos tão prestativa, amiga, companheira, que quando nós morrermos, alguém vai chorar por nós? As companheiras estavam ali chorando, querendo que ela voltasse, que ela vivesse. Mas Pedro fez que ela saísse do quarto, né?
que todas elas saíssem do quarto, aquelas mulheres que estavam chorando, porque Pedro se ajoelhou ali e veio pedir, orou para ela, que ela ficasse curada. Aí Pedro, né, se pôs de joelho, orou voltando para o corpo. Ele orou voltando para o corpo e disse: Tabita, levanta. Levanta. E ela abriu os olhos, porque Pedro continuava cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro não estava vazio, ele estava cheio da presença do Senhor. Por isso Pedro pôde contemplar este grande milagre na vida de Tabita. Levantou ela, se abriu os olhos, ela levantou-se, abriu os olhos, e vendo Pedro, se assentou. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, ela se assentou. E ele, dando a mão, levantou, chamando ao santo, e chamou o santo, e chamou as viúvas, as companheiras que estavam ali, e Pedro pôde apresentar Dorca ali viva para aquelas amigas delas. E foi notório por toda Jope, e muitos creiam no Senhor, porque Pedro estava ali fazendo a missão do Senhor. Pedro estava sendo ali usado pelo Senhor Jesus para fazer este milagre, para fazer essa grande bênção e para fazer que a multidão, que todos que estavam ali, tivessem mais fé. Todos creiam em Jesus. Com essa passagem, todos creiam em Jesus. Puxando para nós, será que nós pode fazer algo para alguém, para acontecer, para nós engrandecer o nome do Senhor Jesus? A palavra do Senhor disse: creia em mim. Ela diz que nós podemos até fazer coisas maiores. Mas para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para isso nós temos que estar vivendo a presença do Senhor. Para isso nós temos que saber que Deus é Deus. Que não é nós, mas sim Deus. Nós temos que ser humildes com todos. Nós temos que carregar a humildade dentro do nosso coração. E saber que tudo isso quem faz é Deus. Nós não podemos se engrandecer. Nós podemos aprender a palavra do Senhor, carregar ela no coração, para quando a gente precisar orar para um doente, nós pode chegar falando da presença do Senhor. Porque se Pedro chegasse ali e falasse só dele, não haveria cura. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Deus estava ali usando Pedro naquele momento. Assim como Pedro foi usado em outras passagens. Naquele momento ele orou ali e aquela mulher que estava morta, ela teve vida e foi apresentada às companheiras dela, viva, porque Pedro tinha a presença do Senhor. Ele tinha a palavra, ele carregava a palavra, a mensagem do Senhor Jesus. E todos ali se maravilharam, todos ali se converteram ao Senhor Jesus. E nós temos que fazer hoje é levar a boa imagem, é que nós temos que levar a presença do Senhor, é que nós temos que saber que quem habita em nós é o Senhor Jesus. Então, nós temos que fazer as coisas do Senhor com excelência, para que haja cura, para que haja esperança. Nós devemos levar aos nossos amados
Quantas pessoas precisam ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor? Porque aqueles que estavam ali, que ouviu a mensagem do Senhor, a voz do Senhor, quando Pedro disse, levanta, que Jesus te dá saúde, quando falou para Enéas ali, então eles viram, todos creiam, todos já ficou crendo no Senhor Jesus. Pedro foi usado ali quando falou com Enéas, quando falou com Tabita, e foi usado ali pelas pessoas que estavam ouvindo, e estava ali ouvindo o que Pedro estava fazendo no nome do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes nós precisamos falar de Deus e nós não falamos. Quantas vezes nós precisamos orar para um doente e nós não oramos. Porque a nossa fé talvez seja curta para alcançar aquele milagre. Quantas vezes nós precisamos falar para pessoas que Deus é Deus. Que Deus faz milagre, que Deus faz cura, que Deus salva. E nós não falamos, porque muitas vezes nós estamos vazios. Então, nós temos que estar cheio da presença, cheia de Jesus Cristo. Nós temos que estar com um vaso transbordante, para nós estar passando a mensagem do Senhor. Quando nós carregamos a semente do Senhor, a palavra do Senhor, ela faz milagre. Ela faz cura, ela restaura, ela traz você para perto do Senhor. Mas se nós não falamos, se nós se covardamos, ficamos quietos, o Senhor se entristece conosco, porque muitas vezes nós temos a palavra perto de nós, mas nós nem buscamos. E se nós não buscar aqui, nós não vai aprender para falar. Nós tem que buscar aqui, porque aqui nós achamos todas as respostas. Amém? Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus vai de encontro com vocês, aonde quer que vocês estejam. Que o Espírito Santo sopra em cada coração, que o Espírito Santo faz cura. Não só cura física, mas que o Espírito Santo faz cura em todo sentido na tua vida. Vai te libertando, vai tirando você do cativeiro. Muitas vezes a gente vê pessoas prostradas, doente mesmo, enferma de espírito, enferma em todo sentido. Mas muitas vezes aquela pessoa nem ouviu a palavra do Senhor, porque faltou alguém para levar a mensagem do Senhor. Mas nessa tarde eu estou aqui profetizando na tua vida que a cura vai te alcançar, o milagre vai te alcançar, e que a palavra do Senhor Jesus vai restaurar a tua vida, vai fazer você crescer cada dia mais na presença dEle. Ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a nossa fé aumenta. A nossa fé vai lá em cima quando nós ouvimos a palavra do Senhor. A gente fica cheia. Então, vamos ouvir e praticar. Porque quando os ouvimos, quando praticamos a palavra do Senhor, então o vaso enche e transborda. Amém? Fica com essa mensagem nessa tarde, a mensagem do Senhor para o teu coração. Receba aí que é de Deus. Amém? Glória a Deus.